Meu nome é Dorval Fagundes Furtado. Estamos nos encontrando para a 7ª aula deste curso. Na aula anterior, ou na lição anterior, você viu como o milho pode se tornar versátil nesse mercado do século XXI. Mas hoje nós temos uma pergunta bastante interessante para responder. Existe algum açúcar pior do que a sacarose? É isso que nós vamos ver nesta aula. Se você não pode convencê-los, confunda-os. Foi uma frase muito famosa do ex-presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Vamos examinar a ciência e chegar a um senso comum para a conversa. O levantamento que será feito agora resultará em fatos que poderão soar como uma doce surpresa. A publicidade sugere a você buscar aconselhamento nutricional com seu médico, mas infelizmente, em muitos casos, é provável que ele saiba menos sobre nutrição do que a maioria das nossas avós. Geralmente entende-se que açúcar de milho e açúcar de cana são basicamente uma coisa só, porém a realidade mostra um quadro muito diferente acerca do papel do xarope de milho com alta concentração de frutose, que nós havíamos mencionado na aula anterior, o HFCS, sigla em inglês para High Fructose Corn Syrup, em promover a obesidade, doença e morte em todo o mundo. É um açúcar bastante perigoso. Em 2010, os doutores Bruce Ames, um dos principais cientistas nutricionais do mundo, e Jeffrey Bland, um bioquímico nutricional, estudante do Instituto Linus Pauling no estado do Oregon, Estados Unidos, ambos compartilharam novas e chocantes provas de seu centro de pesquisa sobre como o xarope de milho provoca inflamações por todo o corpo, bem como obesidade. De acordo com eles, seguem-se duas razões pelas quais você deve ficar longe de qualquer produto contendo xarope de milho e por que ele pode matá-lo. Primeiro ponto, açúcar processado de qualquer tipo causa obesidade e doenças quando consumido em doses farmacológicas. Cana-de-açúcar e xarope de milho são, de fato, prejudiciais quando consumidos em doses farmacológicas de 60 quilos por pessoa a cada ano. Esse é o índice norte-americano. Quando as 28 gramas de xarope de milho de uma porção de 200 ml de refrigerante, bebida esportiva ou chá são consumidos, e o adolescente médio muitas vezes consome 2 delas ou 2 latas delas por dia, as pessoas estão realizando um experimento totalmente fora de controle quando comparado aos índices de açúcares naturais contidos nas frutas e no mel consumidos por nossos ancestrais da era pré-industrial. Eles consumiam no máximo o equivalente a 20 colheres de chá por ano, não por dia. A quantidade importa. Segundo ponto, xarope de milho e açúcar de cana não são bioquimicamente idênticos ou processados da mesma forma pelo corpo. O xarope de milho com alta concentração de frutose é um produto da indústria de alimentos longe de ser natural e jamais pode ser encontrado dessa forma na natureza. É extraído dos talos de milho através de um processo tão secreto que a Archer Daniels Midland e a Cargill não permitiram que o jornalista investigativo Michael Pollan, que já foi citado neste curso, o compreendesse para explicar em seu livro O Dilema do Onívoro, que foi lançado aqui no Brasil em 2006 pela editora Intrínseca. Então ele não teve acesso a isso. Os açúcares são extraídos através de um processo enzimático, resultando em um produto químico e biologicamente novo chamado HFCS, ou seja, xarope de milho com alta concentração de frutose. Uma breve explicação de bioquímica básica o ajudará a entender isso. Açúcar de cana comum, a sacarose, é feito de 2 moléculas firmemente unidas de 2 açúcares simples, glicose e frutose. O seu aparelho digestório precisa quebrar a sacarose em glicose e frutose para então absorvê-lo à corrente sanguínea. O xarope de milho também consiste em glicose e frutose, mas são 2 moléculas unidas de forma bastante diferente, sem essa ligação atômica forte. A frutose é mais doce do que a glicose e o xarope é mais barato do que o açúcar nos Estados Unidos por causa dos subsídios que o cultivo do milho recebe do governo. Os produtos com xarope de milho são mais doces e de produção mais barata do que os produtos feitos com açúcar de cana. Isto permitiu que a porção média de refrigerante subisse de 230 ml para 600 ml, com custos financeiros ainda menores para os fabricantes,
mas com grandes custos humanos e de saúde humana em aumento da obesidade, diabetes e doenças crônicas. Uma vez que não há ligação química entre as moléculas de glicose e frutose do xarope, nenhuma digestão é exigida e elas são rapidamente absorvidas para a corrente sanguínea. A frutose vai direto para o fígado e provoca a temida esteatose hepática, ou fígado gordo, que afeta 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos e pelo menos uns 50 milhões aqui no Brasil hoje em dia. A glicose, rapidamente absorvida, provoca grandes picos de produção de insulina no corpo. Essas características do xarope levam ao aumento desordenado de distúrbios metabólicos, que por sua vez impulsionam o aumento do apetite, ganho de peso, diabetes, doenças cardíacas, câncer, problemas cerebrais e morte. Contudo, não foi só isso que o Dr. Bruce Ames revelou. Uma pesquisa feita por seu grupo no Instituto de Pesquisa Infantil de Oakland descobriu que a frutose do xarope absorve 2 moléculas de fósforo de ATP. O que é ATP? É chamada de adenosina trifosfato. É uma molécula que fornece energia para as células, enquanto ela está passando pelo trato digestivo. E o que ocorre? Isso esgota a fonte de energia, ou o ATP, necessária em nosso intestino para manter a integridade do tecido intestinal do seu revestimento. Pequenas ligações cimentam, unem cada célula intestinal a fim de evitar que alimentos e bactérias ultrapassem essa barreira para dentro da corrente sanguínea, desencadeando uma reação imune e inflamação. Altas doses de frutose livre criam buracos no forro intestinal, permitindo que subprodutos tóxicos de bactérias do intestino e proteínas alimentares parcialmente digeridas sejam absorvidos pela corrente sanguínea e provoquem um processo inflamatório que se encontra na raiz da obesidade, da diabetes, do câncer e das doenças do coração, assim como do envelhecimento precoce. A frutose, que se encontra em estado natural na fruta, faz parte de um complexo de nutrientes e fibras que não apresentam os mesmos efeitos biológicos negativos que as doses altamente concentradas do açúcar de milho oferecem. Xarope de milho engorda mais do que sacarose? O que você acha? Um grupo de cientistas da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, demonstrou que todos os edulcorantes, ou seja, adoçantes, não são iguais quando se trata de ganho de peso. Ratos com acesso ao xarope de milho ganharam muito mais peso do que aqueles que foram tratados com açúcar de mesa, mesmo quando a sua ingestão calórica total era exatamente a mesma. Além de causar ganho de peso bem maior em animais de laboratório, o consumo em longo prazo de xarope de milho também levou a aumentos anormais na gordura corporal desses ratos, especialmente no abdômen, e a um aumento na circulação de triglicérides. Os marqueteiros do milho afirmam que o xarope não é diferente de outros adoçantes quando se trata de ganho de peso e obesidade, mas nossos resultados deixam claro que isso não é verdade, pelo menos nas condições de nossos testes, disse o professor Bart Hebel, que se especializou em neurociência do apetite, peso e dependência de açúcar. Sabe o que mais ele disse? Quando os ratos bebem água com xarope de milho em níveis menores que os encontrados em refrigerantes, eles se tornam obesos. Mesmo quando os ratos são alimentados com uma dieta rica em gordura, você não vê isso. Em comparação com os animais, que comem apenas ração, os ratos com a dieta rica em xarope de milho mostraram sinais característicos de uma condição perigosa conhecida em seres humanos como a síndrome metabólica, que inclui ganho de peso anormal, aumento significativo nos triglicérides circulantes e no acúmulo de gordura, especialmente a gordura visceral, que é em torno da barriga. Ratos machos, em particular, cresceram em tamanho. Animais com acesso ao xarope de milho ganharam 48% mais peso do que aqueles que participavam de uma dieta normal. Esses ratos não apenas engordaram, mas estão demonstrando características de obesidade, incluindo aumento considerável em gordura abdominal e triglicérides circulantes, disse a estudante de pós-graduação de Princeton, Miriam Buckersley. Nos seres humanos, essas mesmas características são fatores de alto risco para hipertensão arterial, doença arterial coronariana, câncer e diabetes. Você deve ter observado na pesquisa deste curso que, mesmo sendo tão prejudicial, o açúcar de cana
ainda é menos perigoso para a saúde humana, mas mesmo assim é bem perigoso, do que o xarope de milho com alta concentração de frutose. Isso não significa que o açúcar de cana virou um mocinho, mas que o xarope de milho é muito mais perigoso. É apenas isso. Portanto, para ter saúde, afaste-se o máximo que puder de todos os açúcares processados que você encontrar, especialmente o xarope de milho. Nesta aula de número 7, nós aprendemos que existe sim um açúcar muito mais perigoso do que a sacarose, apesar de não parecer que existisse, que é o xarope de milho. Mas na aula seguinte, nós vamos ter uma questão bastante intrigante também. Será a primeira vez neste curso que nós vamos mudar radicalmente de assunto. Você vai aprender a conhecer os óleos comestíveis industrializados. Você já parou para pensar neles? Será que eles poderiam ter também sérios riscos ou oferecer sérios riscos para a sua saúde? É isso que nós vamos ver na próxima aula. Te vejo lá. Grande abraço.